Frequentemente eu vejo uma pergunta, tanto em alguns dos meus vídeos, quando eu falo de substrato, quanto em vídeos de outras pessoas, que é: dá para usar carvão de churrasco, dá para reaproveitar aquele carvão de churrasco? Então eu resolvi fazer um teste e vou mostrar aqui para vocês o resultado. Olha só, o carvão é esse aqui, ó, ele fica desse jeito. Depois que você apaga o fogo, né, o carvão que sobrou, ele fica assim. E como que eu fiz? Eu quebrei todo esse carvão, eu coloquei detergente e depois coloquei no fogo com água fervente. E depois enxuguei e deixei secar, né, e misturei com o substrato normalmente, como eu faço com o substrato comum das minhas plantas, que é feito com carvão, areia peneirada, né, areia lavada, um pouquinho de terra vegetal e às vezes eu coloco um pouco de isopor triturado. E aqui está o resultado. Eu fiz o replante com o substrato usando esse carvão no dia 19 de maio, ou seja, tem quase 2 meses aí. Hoje é dia 14, então está quase completando aí 2 meses. E o que é que eu posso falar do que aconteceu com essas plantas? Primeiro, o desenvolvimento delas não foi bom. O desenvolvimento delas começou a ficar um pouco mais lento, né? Depois do replante, elas demoraram um pouco para reagir ao replante. Eu não notei nenhum crescimento nos primeiros 15 dias, a planta ficou simplesmente estacionada. E quando começaram a crescer, foi em uma velocidade muito baixa. Eu notei também uma diminuição no tamanho da folha. Vocês conseguem perceber, principalmente nessa primeira planta aqui, que a folha dela é bem pequena e fina. Eu sei que tem algumas rosas do deserto que tem a folha naturalmente mais fina, mas essa aqui, além de muito fina, está bem pequena. Essas duas plantas da direita cresceram um pouco mais, mas de forma um pouco estilada, dá para ver que elas estão bem finas mesmo. Essas duas da esquerda cresceram um pouco menos. Essa aqui está bem mole, essa planta aqui da direita. E daqui a pouco eu vou mostrar outras plantas que têm a mesma idade que elas para vocês verem a diferença. Agora dá uma olhadinha na folha dessa outra planta aqui, como a folha é menor, comparando com a minha mão. A folha não consegue crescer. Uma planta com essa altura, né, já um pouco mais de 10 centímetros, e essas plantas já deveriam estar aí com o desenvolvimento das folhas muito mais avançado, não desse tamaninho ainda. E uma coisa que me chamou a atenção foi o formato desse caudex, dessa plantinha aqui da esquerda. Olha só, é como se alguma coisa tivesse estrangulado ela. Mas não tem nada. Ela ficou com um formato meio de ampola. Acredito que essa planta, quando estiver maior, vai ficar bem legal, né? Eu ainda não decidi se eu vou mantê-las aqui nesse substrato, já que o substrato não está legal por causa do carvão. O crescimento está lento. Mas eu vou decidir ainda se eu deixo aqui mais uns tempos, mais uns dias, para ver como é que vai ser o desenvolvimento daqui para frente. E agora eu vou mostrar para vocês as plantas que foram plantadas mais ou menos na mesma época. Olha, gente, a diferença de uma planta para outra. Vou pegar outra aqui. Olha só, a diferença do tamanho das folhas. Notem que na parte de baixo das plantas as folhas têm o mesmo tamanho, que era na época do replante. Mas com o carvão virgem, olha o tamanho da folha, olha o desenvolvimento da planta, olha a grossura da própria planta, do caule. Desenvolvimento muito mais satisfatório. Vale lembrar que essas plantas são filhas da mesma planta, foram sementes da mesma vagem. Elas foram plantadas e replantadas no mesmo período e estão com 5 meses de idade. Então eu pergunto, será que vale realmente a pena aproveitar carvão, reaproveitar esse carvão de churrasco para plantar rosas do deserto? A minha resposta é não, não vale nada a pena. Primeiro porque o carvão ele é fácil de encontrar, não é um substrato difícil, não é caro. Normalmente a gente consegue encontrar até de graça, né? Aquela parte que fica na parte de baixo do saco de carvão, que fica aquele bagaço, a gente reaproveita aquilo ali para o substrato. Mesmo se você for comprar, não é tão caro. Então não vale a pena. A planta não desenvolve bem, a planta para no tempo durante alguns dias depois que você faz o replante. Você vai ter muito mais trabalho para tentar tirar o excesso de gordura e de sal da planta. E você não vai conseguir, né, como que eu estou vendo aqui. Olha só as duas, uma perto da outra. É uma diferença grotesca. Então reaproveitar substrato, aliás, reaproveitar carvão de churrasco realmente não vale a pena. Olha só, se você comparar essas folhinhas mais novas, ó, com as folhinhas da outra planta que está plantada no substrato com carvão reaproveitado, dá para ver que a outra tem várias folhinhas menores. Essa aqui só tem uma ou duas. E com isso eu deduzo que a planta fica com muita dificuldade de se desenvolver depois de reaproveitar esse substrato. Então esse aqui foi o resultado da experiência aí reaproveitando carvão de churrasqueira. Eu acho que eu vou manter.
eu vou manter essas plantas crescendo aí por mais alguns meses, mais uns 4 ou 5 meses, para ver como que elas vão se comportar, para ver como é que vai estar lá na frente e comparar novamente com essas plantas, para ver a diferença do desenvolvimento. Então, baseado nesse vídeo, não reaproveite carvão de churrasco, não dá certo.